E aí, pessoal, tudo bem? Selecionei aqui algumas questões da banda Consulpan para nós trabalharmos hoje. São questões mais voltadas para a parte matemática, não a tanto raciocínio lógico. Questão número 1. Uma bexiga está sendo cheia e seu volume, em função do tempo, é estimado por Vt igual a 4t mais 5. Depois de quanto tempo a bexiga terá 65 cm3 de volume? Volume expresso em centímetros cúbicos e o tempo expresso em minutos. É uma questão simples, bem direta, em que nós vamos trabalhar com esta pequena função do primeiro grau, uma função do volume em relação ao tempo. Então, para início, vou fazer aqui uma primeira inversão. Vamos colocar do seguinte modo: 4t mais 5 igual a este volume. Por que quero fazer essa inversão? Não há necessidade, mas simplesmente para depois não precisar trabalhar com uma variável que fique negativa. Então aqui eu já fiz a troca de posições, 4t mais 5 igual a v de t, e eu quero saber então qual o valor de t para que a bexiga tenha 65 centímetros cúbicos, ou seja, 4t mais 5 igual a 65. E pronto, a resolução fica bastante simplificada. Nós vamos então isolar a variável t, fazendo 65 menos 5. Quatro t igual a 60. E aqui, para encontrar o resultado, dividiremos 60 por 4. Divisão de um número por 4 implica na divisão deste valor por 2 duas vezes, ou seja, faremos a metade de 60 duas vezes. 60, metade é 30, e a metade de 30 é igual a 15. Então, aqui, 15 minutos. A primeira questão, bem fácil, item C. Sem muita dificuldade, questão que envolve função do primeiro grau. Vamos à frente. Em uma família, a idade do pai, somada com a idade do filho, dá 35 anos. E a diferença da idade do pai com a idade do filho dá 21 anos. Logo, a idade do pai é... que a gente pode fazer o seguinte. Vamos estabelecer que a idade do pai, desconhecida, seja um certo x. Ao passo que a idade do filho, também desconhecida, seja igual a y. Então aqui, pelas informações da questão, nós já sabemos que a idade do pai, somada com a idade do filho, dá 35. Em termos matemáticos, podemos escrever que x mais y é igual a 35. A idade do pai somada com a idade do filho. E a diferença da idade do pai, x, com a idade do filho, diferença menos, é igual a 21. Esse tipo de questão, assim representado, indica que nós temos um sistema de equações. E aqui também não há muita dificuldade em termos de resolução. Nós vamos simplesmente utilizar o método da adição, em que nós podemos fazer a soma de cada termo um a um. Ou seja, x mais x, 2x, y menos y, podemos cancelar, e aqui nós vamos ter 35 mais 21. 5 e 1, 6, 3 e 2, 5, 56. 2x é igual a 56. Logo, x é igual a 56 dividido por 2. Vamos fazer aqui do lado essa divisão. Metade de 56, é fácil. 2 vezes 2 são 4. 4 para 5, 1. Caiu 6. 8 vezes 2, 16. Para 16, nada. Então, nós encontramos que o valor de x é 28. Tendo 28 estabelecida como a idade do pai, já temos o resultado há 28 anos. A questão pedia exatamente a idade do pai. Caso também fosse solicitada a idade do filho, bastaria fazermos um cálculo complementar, do seguinte modo. Já temos que x é 28, eu posso voltar aqui para essa primeira equação e fazer a substituição do x. 28x mais y é igual a 35.
Então, y será igual a 35 menos 28. E assim nós teremos que a idade do filho é 7 anos, caso também fosse solicitada a idade do filho. Tá? Mas como na questão só foi pedida a idade do pai, não há necessidade de fazer esse cálculo auxiliar. Vamos à frente. Sendo a mais b igual a 10, m mais x igual a 5, então o valor desta expressão é... Esta questão ela também é simples. Trata-se da manipulação dessa expressão algébrica, em que nós temos apenas letras, e para nós chegarmos ao resultado, será preciso fazer um ajuste dessa expressão. Observe o seguinte: quando nós temos algo desse tipo, 2 que multiplica 3 mais 5, há duas possibilidades de cálculo, vamos dizer. Nós podemos somar 3 mais 5, 8, e fazer 2 vezes 8, 16. Ou nós também poderíamos fazer o seguinte: aplicar aqui a propriedade distributiva. 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 5, 10. Do mesmo modo, chegaríamos ao resultado 16. Claro que numa expressão numérica, o caminho mais simples seria este primeiro. Mas, quando temos apenas letras variáveis em uma questão, e nós temos então algo desse tipo, A que multiplica, por exemplo, m mais x, o único caminho possível será aplicar a propriedade distributiva. A que multiplica m mais x fornecerá a m mais a x. De maneira similar, se nós encontrarmos uma expressão escrita desta forma, b que multiplica m mais x, faremos b vezes m, b vezes x, bm mais bx. E agora eu quero que vocês observem o seguinte: do mesmo modo como eu tenho esta expressão, que me leva a este resultado, e esta expressão que me leva a este resultado, caso eu queira, eu posso fazer também o caminho inverso. Posso vir daqui para cá ou vir daqui para cá. Então, observem, vou repetir aquela expressão. AM mais AX mais BM mais BX. Vejam só, AM mais AX, temos aqui, é a mesma coisa que A que multiplica M mais X, mais BM mais BX, aqui, mesma coisa que escrever B que multiplica M mais X. Este procedimento em que nós colocamos uma letra em evidência envolve fatoração de expressões algébricas, fatoração de polinômios. Tá? E o mesmo caminho que foi feito aqui, em que colocamos uma das letras em evidência, o A, e repetimos a expressão que sobrou, aqui também colocamos o B em evidência e repetimos M mais X, que sobrou. Do mesmo modo, eu vou relacionar um fator comum neste outro resultado, que é o M mais X, e vou escrever o que sobrou. Descontando, digamos assim, o M mais X, sobra A mais B. E agora temos que esta expressão pode ser reescrita desta forma, a qual nós nos referimos como a forma fatorada da expressão original. E por que isso é interessante? Porque é interessante reescrever essa expressão em sua forma fatorada, porque agora podemos correlacionar com os dados da questão. Vejam que originalmente foi fornecido o valor de A mais B. A mais B é 10. E eu também tenho o valor de M mais X, que é igual a 5. Então, para calcular o valor daquela expressão original, vamos substituir. M mais X é 5. A mais B é 10. 5 vezes 10, 50, é o resultado que nós estamos procurando.
É uma questão simples, mas que requer um pouco o conhecimento dessa manipulação de expressões algébricas. Vamos à frente. Questão número 4. A questão número 4, ela ainda parte matemática, mas já envolve um pouquinho de raciocínio lógico. Ela inicia aqui, é um tipo de questão que inicia análise combinatória. E é uma técnica de se resolver questões assim. Vamos lá. A quantidade de 4 algarismos, ou melhor, a quantidade de números de 4 algarismos distintos que são pares e que podem ser formados com os algarismos 2, 3, 6, 8 e 9. Esta é uma questão bastante comum em cálculos que envolvem análise combinatória. Ainda, vamos dizer que seja uma parte mais voltada à matemática, mas que sim, algumas questões também passeiam pelo campo do raciocínio lógico. Inclusive no meu curso, meu intensivo de raciocínio lógico, vou deixar o link na descrição do vídeo, eu tenho uma seção voltada apenas para questões deste tipo. Questões mais simples como esta, e também questões que fazem uso de arranjos e combinações. Conhecimento muito útil em questões deste tipo. Tá? Mas aqui nós podemos utilizar a regra dos tracinhos para resolver esse tipo de questão. O que seria isso? Vamos observar aqui os dados da questão. Quero saber a quantidade de números de 4 algarismos distintos que são pares e que podem ser formados com os algarismos 2, 3, 6, 8 e 9. Vamos lá, 4 algarismos. Vou colocar aqui 4 tracinhos. Muito bem. Distintos. Já vamos entender qual a importância dessa informação, que são pares. Vejam que para que os números sejam pares, obrigatoriamente eles devem terminar em um número par. E aqui nessa sequência temos o 2, o 6 e o 8 como números pares. Então aqui nós podemos ter o 2 aparecendo, o 6 aparecendo e também o 8 aparecendo. Tá? O que eu quero dizer é que, considerando 1 a 1, aqui eu terei apenas uma possibilidade, que é o número 2. Aqui eu terei apenas uma possibilidade de número ocupando a posição final, que é o 6. E aqui também a posição 8, aliás, a última posição ocupada apenas pelo número 8, uma única possibilidade. Pensando aqui neste início, números terminados em 2. Muito bem. Desde que o 2 já foi para o final, e agora eu preciso ter apenas algarismos distintos, imaginem que vou descartar o 2 aqui da jogada. E quais as opções que sobram? 3, 6, 8 e 9. Então, quaisquer um desses números podem ocupar a primeira posição. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades, 4 números que podem ocupar a primeira posição. Mas, como eles devem ser diferentes, desde que eu já coloquei, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho colocado o número 3. Então, o 3 não poderá mais aparecer na segunda casa e nem na terceira. Então, a gente já desconsidera o 3 e fica com outras 3 possibilidades. Então, aqui, 3 possibilidades de números. E do mesmo modo, seguindo o mesmo raciocínio de algarismos distintos, os números que já foram colocados nessas casas não poderão ocupar a terceira casa. Então, aqui nós ficamos com 2 outras possibilidades. A fim de calcular agora quantos números teremos que terminam com o número 2, basta multiplicar estas possibilidades consideradas. Então, aqui nós vamos fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, 21. Aliás, 24 vezes 1, 24. 24 números terminados em 2. E seguindo o mesmo raciocínio, quantos números nós teríamos terminados em 6? Ora, mesmo raciocínio nos levará ao resultado 24. Quantos números teremos terminados em 8? Mesmo raciocínio, também 24. Então, a fim de contabilizarmos o total, somamos 24, 24, 24, ou 24 vezes 3, cujo resultado nos dará 72. Item A.
Esta é considerada uma questão mais simples, que envolve análise combinatória, mas há questões mais elaboradas em que muitas vezes é preciso fazer uso dos conceitos de arranjo e combinação simples, que são algumas fórmulas que nós utilizamos para facilitar a resolução de questões como esta. Em uma enquete realizada em Portugal, na etapa do Mundial de Surf, a respeito do que seria o campeão de 2017, foram entrevistados frequentadores da praia, que poderiam votar em até 3 surfistas. Verificou-se que 290 votaram em Gabriel Medina. Então vamos começar aqui a marcar. Colocar aqui. 290, Gabriel Medina. 190 votaram em John Florence. E 158 votaram em George Smith. Além disso, 50 pessoas votaram em Medina e John, 38 em John e George, 60 em Medina e George. 20 votaram nos 3 atletas citados e 90 não votaram em nenhum dos 3. Nessas condições, o número de pessoas entrevistadas. Questãozinha também clássica que envolve conjuntos e nós podemos utilizar aqui diagramas de Venn para facilitar o entendimento da questão e calcular o que é solicitado. Vejam que há 3 surfistas relacionados, então nós vamos considerar um conjunto, uma representação no diagrama para cada um deles. Colocar aqui um círculo e mais outro. Considere então o seguinte, vou colocar aqui Gabriel Medina, seja representado pelo círculo inicial. O John Florence, vou colocar como sendo JF, aqui é o segundo círculo. George Smith, o último aqui. Neste tipo de questão, sempre convém nós começarmos trabalhando de dentro para fora, ou seja, vamos partir primeiro das interseções, interseção entre os 3 conjuntos, interseção entre pares de conjuntos, para depois nós contabilizarmos as quantidades remanescentes. O que eu quero dizer? Vamos fazer o seguinte. Vejam essa informação. 20 pessoas votaram nos 3 atletas. Então aqui nós temos uma interseção entre os 3 conjuntos. E nós colocamos aqui no meio deles. 20 pessoas votaram nos 3 atletas. E seguimos aqui a leitura agora de trás para frente. 60 em Medina e George. Então aqui, Medina e George Smith. 60 pessoas votaram neles. Esta região relaciona essa interseção dos dois. Mas como já há 20 pessoas contabilizadas, então aqui neste espaço eu vou colocar apenas 40. Sabendo que o total é de 60. 40 mais 20, 60 pessoas que votaram nos dois, no Gabriel e no George Smith. Voltando, 38 votaram em John, os que eu coloquei como sendo Florence, né? E George, ou seja, aqui é a combinação entre esses dois conjuntos, 38. Já tenho 20, completo aqui com 18. Notem como eu estou fazendo o preenchimento aqui do diagrama, pouco a pouco, partindo dessas interseções. 50 pessoas votaram em Medina e John. Esta região aqui. Já tenho 20, vou colocar então 30 pessoas. Opa, só ajeitar aqui. Pronto, 30 pessoas. E vamos voltar agora para aquelas informações que eu marquei inicialmente, que acabaram ficando por último. 290 pessoas votaram em Gabriel Medina. Mas dessas 290 que eu vou colocar nessa região, também preciso desconsiderar aquela quantidade, ou melhor, as quantidades que já foram marcadas aqui no diagrama. 40 mais 20, 60, mais 30, 90. 290 menos 90, aqui cabe apenas, então, 200 pessoas. No caso do John Florence, 190 pessoas. Vamos utilizar aqui
vamos desconsiderar 30 mais 20, 50, mais 18, 68. Então, 190 menos 68. 122 pessoas. E para o, deixa eu ver, pronto, para o George Smith, 158, mas vamos descontar aqui também, que vamos fazer 40 mais 20, 60, 78. 158 menos 78. 80 pessoas. Pronto, o diagrama está bonitinho montado. Quando forem somadas todas essas quantidades, obteremos para o Gabriel Medina 290 pessoas. Quando forem somadas as quantidades desse conjunto, obteremos 190. E para o último George, obteremos exatamente 158. Tá? Mas ainda há outra informação. 90 pessoas não votaram em nenhum dos três. Então aqui a gente ainda faz o seguinte. Cria aqui um retângulo maior. Essas pessoas também fazem parte do universo da pesquisa. Então colocamos aqui, fora. 90 pessoas não votaram em nenhum deles. Pronto. E agora vamos para a pergunta final. Nessas condições, o número de pessoas entrevistadas foi... O que nós precisamos fazer para saber o número de pessoas entrevistadas? Vamos somar todas essas quantidades que estão aparecendo no diagrama. 200 mais 30 mais 20 mais 40, sem repetição de termos aqui. Então vamos lá, 200 mais 30 mais 20 mais 40, já peguei estes 4, mais 128 mais 18, mais 80. Já ia esquecendo, mais 90 também, mais 90. Pronto. Somando-se todas essas quantidades, nós chegamos à resposta, tá? E aqui eu já vou fazer um cálculo direto. Já vou dar a resposta. Pronto, havia faltado completar aqui a igualdade. E aqui eu acabei de observar que 122, e eu trouxe para cá, não sei porquê, coloquei 128. Então aqui na realidade 122, senão a soma vai dar errado. Vai dar errada. Pronto. Então aqui, fazendo o somatório total, nós chegaremos à resposta 600 pessoas entrevistadas. Tá? Caminho muito útil também de resolução de questões típicas de conjuntos, que vai ser o entender. E também, lá no meu intensivo, eu tenho uma seção voltada apenas para questões envolvendo diagramas de Venn. Mais uma vez, vou deixar o link na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Por enquanto, vamos trabalhar com essas questõezinhas. Na próxima aula, pegaremos mais algumas questões envolvendo progressões aritméticas e progressões geométricas também. Não deixem de se inscrever para não perderem a próxima aula. Até lá!